obedecer, né? Como devemos obedecer. E nós estamos aí associando a esse trabalho de estudo das Escrituras com a confissão de fé também. E hoje nós vamos nos deter particularmente no 10º parágrafo, que é o último parágrafo da confissão, do capítulo 1º, que diz o seguinte: o juiz supremo, que é o 10º, ali, tá vendo? Aqui, ó. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões de antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. Então, aqui, essa palavra que é importante, o juiz supremo, né? O juiz supremo. Então, todas as controvérsias que existirem, né? Seja decretos de concílios, opiniões dos antigos escritores, né? Doutrinas de homens e opiniões particulares, todas elas devem ser julgadas pelo juiz supremo. Mas o detalhe é que o juiz supremo, ele é descrito de uma forma bem interessante. Ele diz assim, cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro. Veja, o juiz supremo não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. Isso aqui é muito importante. Não só as Escrituras e não só o Espírito Santo, mas o Espírito Santo falando nas Escrituras. Isso aqui é que é o ponto fundamental. Lembre-se, e aqui eu vou voltar para o nosso primeiro parágrafo, por favor, do capítulo 1º da confissão, quando ele diz o seguinte, né? O 6º mesmo aqui. O 6º diz o seguinte: todo o conselho de Deus, presta atenção nisso aqui, muito importante, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. E esse é o grande ponto. Veja, você tem a palavra de Deus pronta, revelada, e nada se acrescentará a esse texto por novas revelações do Espírito. Entende? Então, é o Espírito falando fora da palavra. Lembre-se que no 10º é o Espírito Santo falando pela palavra, certo? Enquanto aqui ele está dizendo, se o Espírito Santo falar fora da palavra, ele está criando palavra, isto é, seria acrescentado nova revelação, que não está no texto, que é um novo cânon, o cânon sendo acrescido, o cânon bíblico sendo aumentado. Nada se acrescentará por novas revelações, nem por o quê? Nem por tradições de homens. Aqui, os nossos pais estão combatendo dois grandes problemas na época.
Primeiro problema, certo? Com novas revelações, os chamados entusiastas, ou que chamavam também de espiritualistas, que acreditavam que o Espírito Santo falava sem as Escrituras e falava diretamente aos líderes sem a Escritura. E o outro, tradições de homens, eles estão combatendo a Igreja Católica Romana, que defende, não é, que a tradição da Igreja está em pé de igualdade com a revelação bíblica. Então, acrescenta-se à Bíblia tradições humanas. E as tradições humanas, elas vão tornar a Escritura desnecessária. Eles vão tornar a Escritura nula. Não haverá necessidade da Escritura. Tanto a nova revelação do Espírito quanto a tradição de homens, eles têm o mesmo problema. E aqui é importante, veja, às vezes você diz assim, o pentecostalismo no que diz respeito às novas revelações, eles não são tão ruins quanto os católicos romanos que têm tradições de homens. O foco é o mesmo. Qual é o problema de ambos? A Bíblia não é suficiente. Se o Espírito vai falar ao pastor e à igreja a parte da Bíblia, é porque a Bíblia não é suficiente. Se alguma coisa é acrescida às Escrituras por tradição de homens, a Bíblia não é suficiente. Então, no final, ambos combatem uma verdade, a suficiência das Escrituras. Você sabe qual é o maior inimigo do movimento, tanto das igrejas chamadas ortodoxas, né, grega, como a Igreja Católica Romana, é a doutrina da suficiência das Escrituras, ou sola Escritura, a suficiência da Escritura Sagrada. Eles vão negar, eles vão chegar a dizer que é a doutrina de demônios. Porque se você crê na doutrina da suficiência das Escrituras, eles estão perdidos. Eles não podem mais subsistir. Para poder subsistir, eles têm que negar a doutrina da suficiência da Escritura, para que tenha autoridade paralela à Bíblia. O problema com o pentecostalismo, no caso maior, é porque ele diz, é o Espírito falando, não são homens. E aí é onde as pessoas entram na maior dúvida. Se é o Espírito falando, então, o problema é, se é o Espírito falando, logo é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, eu não posso, em hipótese alguma, não fazer. Perfeito. 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 Aí, essa questão de interpretação, a confissão de fé também nos ajuda quando ela diz lá, a Bíblia interpreta a própria Bíblia e os textos mais claros interpretam os mais obscuros. O problema deles é que eles vão negar autoridade, eles vão negar... Veja, se não é inspirada por Deus, ela não tem autoridade. Se não tem autoridade, eu não posso lutar pela harmonia dela, eu não posso ver harmonia na Escritura. Então, tudo começa com um pressuposto anterior. Quem é o autor da palavra? O liberalismo vai negar completamente que é Deus. Consequentemente, é um livro como qualquer outro livro. Eu gosto muito do que R.C. Sproul diz. Ele diz assim, a Bíblia é um livro como qualquer outro livro, mas, ao mesmo tempo, é um livro como nenhum outro livro. É um livro como qualquer outro livro porque ele foi escrito em língua, isto é, hebraico e grego. Ela foi escrita num contexto histórico. Então eu preciso conhecer a história. Veja que na pregação a gente tenta ensinar também no meio da pregação. Veja, eu tô focando nisso aqui porque faz parte do contexto de Deuteronômio. Se eu sair daqui, eu perco o conceito dele. Então aí é tentar construir um argumento com base no texto e no contexto que está acontecendo. Aí você volta para o capítulo 15, você volta para o capítulo 14, você vai adiante. Qual é a lógica? É tentar mostrar a harmonia da revelação. A Bíblia se interpretando.
não tenha dúvida. E aí tudo parte da hermenêutica, é verdade. Deixa só eu falar um pouquinho aqui para vocês, irmãos. A gente vai talvez um dia falar melhor sobre isso, mas eu vou só ventilar aqui alguns pontos. Os nossos pais no passado, e aqui eu me refiro ao nosso documento escrito pelos puritanos, do século XVII, certo? E os reformadores, todos eles, sem dúvida alguma. Os nossos pais do passado, eles nunca se opuseram à tradição. Porque esse é um grande mal que a igreja tem e acredita numa falácia muito grande. Né? Eu vou explicar para vocês isso um pouco. Um historiador, ele descreve da seguinte forma, ele diz que a tradição pode ser dividida em três pontos, 3 tipos de tradições, melhor dizendo. A primeira tradição, ele chama de tradição 1, que é a tradição que emana da Escritura, que Paulo vai falar aos Tessalonicenses, não foi essa tradição que eu vos deixei, a tradição que emana da palavra. Né? Paulo diz, olha, todas as igrejas da Galácia fazem isso. Não, é uma verdade baseada na Bíblia que virou uma tradição bíblica, isto é, com base na Escritura se pratica isso. Então, os bons costumes, exatamente, que são exaltados por Paulo, por sinal, nas suas cartas. Isso é uma boa tradição. Né? Sem falar nessa boa tradição aqui, exatamente. Você tem então, a igreja histórica, ela nunca se colocou contra tradições. Só que essa tradição confissão de fé, catecismos, o que é isso, irmãos? É doutrina que emana da Escritura. Essa é uma boa tradição. Os nossos catecismos, nossa confissão. O que a gente faz lendo eles? Volta para a Escritura, para ver o fundamento deles. Essa é uma boa tradição. Mas aí tem a segunda tradição, que é chamado a tradição que não emana da Escritura, consequentemente se opõe a ela. Uma vez que ela se estabelece, ela anula a verdade. Jesus Cristo disse, vocês anulam a Escritura com as vossas tradições. Essa tradição não vem da palavra de Deus. Então, eu já contei isso algumas vezes, vou repetir só de raiva. Um dia, a Eudália não era jovem, nós estávamos recém-casados, ela estava terminando a faculdade de enfermagem. E ela ainda teve que fazer algumas cadeiras ainda, mas um estágio. E um deles era a questão de participar de coisas de vacinação, um negócio desse aí. E ela foi participar de uma vacinação numa casa determinada, perto de onde a gente morava, na Madalena. E lá era uma casa de uma família católica, católica, e lá eles tinham também catequese, e eles estavam ali vacinando as crianças. E ela disse, Paulo, foi engraçado que aí chegou uma moça lá que veio para a catequese. Aí ela disse, fulana, eu já olhei na Bíblia inteira e não encontrei esse negócio de que Maria foi assunta aos céus. Não tem assunção de Maria, eu não vi na Bíblia, eu já li os evangelhos e não achei. Aí a menos experiente disse, tá assim, você não leu direito. Essa cria na suficiência da Escritura. Mas era católica, eu não sabia ainda. Ele disse, não, tá assim, tá lá, você que não leu direito. Aí, não, eu já li sim, eu já li tudo e não achei, não. Disse, mas rapaz, aí daqui a pouco chega o Papa da catequese. Aí chega e diz assim, Papa da catequese, eu estou usando o nome dele, não sei quem era. Papa da catequese, veja, esse menino aqui, essa moça que chegou dizendo que não está na Bíblia que Maria foi assunta aos céus. Aí ele disse, não está mesmo, não. Aí disse, o quê? Não está não, é tradição da igreja. Ah, então tá bom. Acabou o problema, foi ele disse, então... Uma autoridade distinta da autoridade bíblica.
e que acalma o coração de um crente, que traz esperança a um crente, que traz conforto a um crente. Essa tradição, os reformadores vão se opor. É essa a briga deles. Nunca eles foram contra a tradição, mas a tradição que emana da Escritura. A tradição que não emana da Escritura e, consequentemente, se opõe a ela, essa eles vão confrontar. E aí tem a terceira, que é o que eles chamam de, usando a linguagem, eu vejo muito a minha esposa falar, eu usei um batom, não sei o quê, uma roupa nude, não sei o quê, nude, um guerigueri, que é neutro, né? É meio guerigueriano, essas coisas de hoje, então usa os termos assim, nude, batom nude, um negócio na pele nude, que é o que mesmo, é neutro, né? É uma cor neutra, né? Sei lá. É o quê? Então, só que não é o nude, em latim vai chamar nuda escritura. Em latim se usa a palavra sola scriptura, que é somente a escritura. Só que o nu da escritura é o solo escritura, é a escritura sozinha. Eles não defendem outra fonte de autoridade que se apoie nas escrituras. Eles só querem saber da Bíblia e mais de nada. Não querem saber de um documento, da história. Então, surgiu esse movimento na Reforma, que é isso que confunde o protestantismo. Muita gente acha que o protestante ele crê no nu da Escritura, isto é, a Escritura sozinha. Nós cremos no sola, isto é, a Escritura é a única fonte, a linguagem, o juiz supremo, é a fonte última de autoridade, onde tudo se apoia. Mas ela não é sozinha, ela é a última, é o fundamento de tudo. E aqui se constrói tradições em cima dela. Esse é o grande ponto. O nu da Escritura é o contrário. Então veja como é interessante, né? E aqui eu vou contar uma historinha para vocês interessante, para que vocês entendam o que é o nu da Escritura. Né? Um dia, né, um colega disse para mim, eu vejo que você gosta de teologia, eu não sou teólogo, eu sou biblicista. E o biblicista me demorou um tempo a entender o que é que ele queria dizer com isso. Porque eu me imaginei não sendo bíblico. Né? Então, o que é biblicista? É o nu da Escritura. Onde ele não se apega aparentemente em nada a não ser o que o texto diz. E ele cria uma interpretação particular, ou então ele vai seguir, de modo geral as pessoas que dizem isso são dispensacionalistas, né? Que era o caso dele. E aqui era bem interessante, veja, né? Os reformadores criam no solo da Escritura, né? Eles não criam na autoridade que não fosse bíblica e não criam na tradição que não emanasse da Escritura. Esse era o ponto dos reformadores. Mas por outro lado, né, surgiram naquela época muitos radicais que começaram a defender coisas estranhas. Vou lhe mostrar o que exatamente eles ensinavam. Ele é chamado espiritualistas ou entusiastas, que a nossa confissão vai descrever sobre eles. O que eles faziam, irmãos? Eles buscavam no Espírito Santo a sua própria experiência e diziam o seguinte, a sua experiência pessoal, ela é um testemunho superior e autoridade sobre rituais eclesiásticos e cerimônias. Então, a minha experiência pessoal, ela governava as práticas da igreja. Outra coisa interessante, para alguns espiritualistas e entusiastas, batismo e ceia do Senhor deveriam ser abandonados em favor do testemunho interno do Espírito Santo. Outra coisa, né? Esses espiritualistas, eles
tinha uma história de um cidadão que viveu em 1489 a 1525, chamado Thomas Munster. Famoso, conhecido até, né? A história dele é bem conhecida. Veja o que ele fazia, irmãos. Ele colocava o Espírito contra a Bíblia. Isso é final do século XV, início do século XVI. O juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Foi o que ele fez? Colocou o Espírito contra a Escritura. Aqui, a harmonia entre o Espírito e a palavra de Deus, ele estava defendendo o Espírito contra a Escritura. O que é isso exatamente? Né? Ele elevava as novas revelações do Espírito sobre os antigos textos escritos. Ele protestava, irmão, dizendo o seguinte: a Bíblia não é nada mais do que um livro impresso. Ele usava essa linguagem, Bíblia, Babel, Bubble. Ele usava esse termo, Bíblia, Babel, Bubble, ninguém entende nada. Ele acreditava, né, que o que eles precisavam naqueles dias era Deus falar algo novo, uma nova revelação. Assim como ele fez com os autores bíblicos, ele dizia, nós precisamos de um novo Daniel. Que ele disse que não foi conduzido pela Escritura, mas pelo Espírito. É estranho Daniel dizer no capítulo 9, verso 2, que ele meditando nos escritos de Jeremias, chegou à conclusão o tempo que duraria o cativeiro babilônico. Daniel estava interpretando o profeta Jeremias, mas ele disse, nós precisamos de um novo Daniel, que é guiado pelo Espírito, não pela Escritura. E aí, sabe onde vai chegar isso, né? Ele se declarou o novo Daniel. Sabe, isso é onde isso termina. Eu sou o novo Daniel. E o que acontece, irmãos? Tudo aquilo que a igreja produziu, fruto da interpretação bíblica, agora é rejeitado. Porque nós precisamos de uma nova revelação. Uma nova revelação. Um escritor chegou a dizer o seguinte, Thomas Munster não era diferente da posição romana sobre a Escritura, porque ambos concordavam numa coisa, a Bíblia não era suficiente e precisava de um intérprete inspirado e infalível. Quem é ele? O próprio homem. Deus deu a ele, esse indivíduo, por revelação do alto, a capacidade dele mesmo ser e receber de Deus uma nova interpretação. Qual a diferença entre o catolicismo e Munster? Enquanto Roma dizia o seguinte, que a tradição deles era infalível, e essa era a maneira de dizer, esse é o remédio da interpretação. A Bíblia é cheia de confusão, ninguém consegue entender a Bíblia. É isso que eles falam. Então, para resolver esse problema, nós mesmos vamos resolver. Como? A tradição da igreja. O Papa diz o que significa cada coisa. Ele tem autoridade para dizer o significado da Bíblia. Já Thomas Munster acreditava que um profeta, não é, do Espírito era a resposta. Alguém que falasse novas revelações. Um disse, a igreja vai dizer o significado sozinha, ela é a autoridade. O outro disse, não, o Espírito vai falar diretamente com o homem e vai dar revelação a ele. O que é que se faz nos dois casos? Coloca o Espírito Santo contra a palavra. Contra a Escritura Sagrada. E é exatamente isso que os nossos pais estão combatendo aqui com toda a força quando lidam com esse tema. Combatendo com toda a força a esse tipo de erro. Né, esse tipo de erro. Pode falar. Por causa dessa infalibilidade, Galileu quase foi morto. E depois tiveram que pedir perdão, quer dizer, erraram, né? Não eram infalíveis, né?
É complicado, né? Se pede perdão, está errado, né? Normalmente. Ainda uma coisa que a gente precisa... Alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse ponto, só para eu caminhar mais um pouquinho, que eu vou entrar no tópico ainda associado a esse, mas avançar um pouquinho. Nenhuma dúvida? Estou tranquilo nisso aí, né? Bom demais. Então, contra quem os nossos pais estão combatendo? O que eles estão combatendo aqui? O catolicismo romano e os entusiastas, né? E aqui vamos falar um pouco também sobre algumas outras heresias que surgiu na época, que é bem interessante. Veja, o que foi que os papistas fizeram aqui para que claramente os nossos pais mostrassem o erro deles através da Escritura, produzindo um texto tão primoroso quanto esse? Os papistas, eles colocaram a igreja, irmãos, como sendo aquele que gere um tribunal. Mas os papistas também se colocaram numa sinuca. Por que a sinuca? Porque houve um momento na história onde alguém perguntava: quem é a autoridade da igreja? É o Papa ou o Concílio? Era essa a pergunta que eles faziam. E é até interessante isso, que houve uma época que tinham 2 papas, lembra? E aí quem determina quem é o Papa? Se é o Papa, tem 2. Que Papa? Então o Concílio vai determinar. Aí o Concílio diz: aquele é o Papa. Veja bem, quando o Concílio determinou, o Papa que foi ordenado, que foi aceito como Papa, anulou o trabalho do Concílio, quer dizer, o poder é meu. Eles não tinham acordo entre eles, entende? É um concílio ou é o Papa que tem autoridade? Chegou um momento crucial na história, quando tinham 2 papas. Então tiveram que escolher qual Papa. O concílio disse: aquele é o Papa. Quando ele assumiu, ele nega, ele diz: ora, eu sou o Papa. Logo, o concílio está desfeito, não há autoridade, a autoridade é minha. Eles se rebelam contra a própria estrutura, porque há um conflito. Quem é a autoridade? Para a Igreja Católica, categoricamente, a autoridade é o Papa. É ele que tem poder de interpretação. Ele que tem autoridade para interpretar. Outra coisa importante, né? A Escritura não faz menção de nenhum juiz como esse. Em nenhum lugar da Escritura, irmãos, não há ninguém que Deus coloque com essa autoridade. Quando você pega, por exemplo, o texto de Mateus, abra sua Bíblia lá, por favor, e veja um católico romano interpretando esse texto. Mateus, capítulo 16. Quando Cristo vai fazer a pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Lembra lá? Leia para mim Mateus 16, a partir de que verso? A partir do primeiro? Quando ele fala acerca dos... quando Jesus pergunta: quem diz que eu sou? Jesus diz assim, ele fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É o 13, né? Leia o verso, a partir do 13, leia para mim a partir do 13, por favor. Não, por favor, não. Por favor, não. Leia em português, Heraldo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No primeiro volume da obra do John Owen, sobre a glória de Cristo, ele tem um capítulo sobre... os primeiros 9 capítulos ou 10 capítulos da obra dele, ele trata sobre a questão da igreja, que é um fenômeno esse material, é uma coisa extraordinária. E ele pega esse texto aí para tratar sobre a questão do papel
do Papa na interpretação da Bíblia como cabeça da igreja. E aí ele diz o seguinte, veja, como os papistas interpretam esse texto? Quem é o primeiro Papa? Segundo eles, Pedro. Né? Então Pedro. Então Jesus pergunta a Pedro, veja só, isso está errado o que eu estou dizendo, mas é o que eles dizem, pergunta a Pedro, o que diz os homens que eu sou? O que dizem que eu sou? Isso. E você diz o quê? Então quem responde é Pedro, veja bem, Pedro responde. Então ele formula uma doutrina. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja o argumento, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então eles vão dizer, perceba, Pedro é quem responde, é o primeiro Papa. E ele formula a doutrina, que vai servir para a igreja. Rapaz, que coisa, só tem um probleminha. Está tudo errado. Primeiro, razão que John Owen coloca. Primeira coisa, se você olhar os verbos do texto, ele diz, todos eles estão no plural. Ele nunca pergunta a Pedro diretamente. Tanto é, se você ler o texto de novo, você vai ver. O que é que não está no plural? O que dizem vós, o que diz, não é? O que vós dizeis que eu sou? O que dizeis vós? Quem dizeis que eu sou? Quem dizeis? Ele está. Mas vós continue lá. Vós, segunda pessoa do plural. Ele não está se referindo a uma pessoa. Ele está se referindo aos discípulos. Ele está perguntando, Pedro, o que você diz que eu sou? O que vós, aqui, vós a segunda pessoa do plural. Então aqui, só que aí ele diz, continua o argumento de John Owen. Então vamos lá. Se ele é o Papa, segundo ponto. Ele forma a doutrina, é verdade. Mas Jesus diz, foi revelação, não foi carne nem sangue que tu revelou. Foi o meu Pai que está no céu. Ele diz, essa é a fé verdadeira. É a fé que é dada, é dom de Deus. Não é porque ele tem autoridade para fazer. O Espírito revela a ele. O Pai revela a ele. Não foi a capacidade dele de formar a doutrina. É o padrão da fé. Ele responde. E aí vem a questão. Jesus diz, Pedro, não foi carne nem sangue que revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei. Tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro e pedra. Em grego é Petro e Petra, literalmente. É verdade que parece da linguagem que Pedro ali é o fundamento. Mas lembre-se, é um jogo de palavras. Agostinho, e aí vou citar um pai da igreja, Agostinho vai dizer o seguinte, nós não somos chamados cristãos, ou Jesus não é chamado de Cristo por causa dos cristãos. Nós somos chamados cristãos por causa de Cristo. Você não coloca, vou usar aqui uma linguagem nossa, você não coloca a carruagem na frente dos bois. Ele disse, a pedra não é chamada por causa de Pedro, Pedro é chamado por causa da pedra. Ele diz, tu vai se chamar Pedro, e é interessante que o nome já tinha sido dado anteriormente, e John Owen elabora em cima disso. O nome foi dado anteriormente, só que agora ele dá a razão pela qual ele deu o nome, porque era Barjonas. Você vai chamar Pedro, porque sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Então, ele continua o seu argumento. Bem, se Pedro, então, é o Papa, ele continua. Vá para a sequência do texto, ele diz. E lá na frente, Jesus vai dizer, imediatamente após esse texto, Jesus diz, importa que eu vá para Jerusalém. E lá em Jerusalém, eu sofra, eu padeça, vou ser sepultado, e ao terceiro dia vou ressuscitar dentre os mortos. O mesmo Pedro disse agora, o Pedro que forma a doutrina, sozinho, o Pedro que é o Papa que faz doutrina disse, Senhor, tem pena de ti mesmo, não morra não. Jesus disse, arreda-te, Satanás, não cogitas das coisas dos homens, não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Então John Owen diz, veja, que ele não foi capaz de estabelecer doutrina porque ele era, foi revelação divina a ele.
E essa doutrina percorre, porque quando normalmente, como Pedro, sem ser guiado pela graça, ele vai dizer para Cristo: Senhor, não faz isso contigo mesmo, tem pena de ti mesmo, não morra não. Como se eu vim para isso? Se a salvação de vocês depende da minha morte, o meu sacrifício é o meu objetivo de vida. Imediatamente após ele falha. E aí veja a palavra, o jogo de palavras aí. Tu és para mim, aquele que era pedra, a rocha, tu és para mim pedra de tropeço. Pastor, só um comentário, que na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, ele mesmo fala que a única pedra angular... Perfeito. Perfeito. E aí era o final, você me roubou essa glória, mas eu vou deixar. É um momento glorioso, mas não, é brincadeira. Perfeito. Não, perfeito. Olha, e revelação é pecado, né? Então, certamente não foi revelação, vai tranquilo. Veja, Luiz, exatamente isso, Luiz, exatamente. E aí nós vamos ouvir da boca do próprio apóstolo Pedro que Cristo é a pedra e que todo mundo que é colocado nele vive. Palavra de Pedro, 1 Pedro 2, leia lá, sei ser espanhol. Ah não, espanhol não pode não. Aí é demais, né? Aí é caga. Não, mas esse é o princípio. O próprio Pedro vai declarar que Cristo é a pedra viva. E todo aquele que é colocado sobre ele, 1 Pedro 2, verso... 1 Pedro 2, acho que verso 5, 6 e 7. A partir do 4. Lê, Heraldo, em português de novo. Rapaz, o negócio está feio aqui. Vamos embora, Heraldo. Chegando para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versos 6 a 8. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Que coisa. Pedro, o teólogo, ele descreve quem é a pedra. Né? Ele mesmo descreve. Nunca, veja só, irmãos, nunca em nenhum lugar na Escritura alguém particularmente disse: eu tenho autoridade para interpretar a Escritura. É o Espírito falando na palavra. Até mesmo os apóstolos, é o Espírito falando por meio deles, isto é, interpretando a palavra. Uma vez que conclui o cânon, irmãos, quem é a autoridade para interpretar a Bíblia? Ela mesma. Não deveria. Que era da igreja de Jerusalém, no concílio de Atos 15, não é isso? Bem lembrado. Ele tem a fala dele, mas quem tem autoridade lá era Tiago, que era um presbítero regente. Né? Era um concílio regido por presbíteros. Né? Isso é maravilhoso, por presbíteros, não era presbítero docente, era presbítero regente. Isso é maravilhoso, você pensar como que a Escritura ela vai se pondo dessa forma. E aí vem uma pergunta clara para nós. Né? Por que, irmãos? Toda revelação, ela não é feita como essas revelações de Zaratustra, como é lá, não sei o que lá. Esses que tem uma frase, ele acaba de dizer uma frase que todo mundo interpreta do jeito que quer. Não é assim a revelação, não. 15 séculos, décadas. Porque não é só a revelação. Nós estamos pregando Deuteronômio. Ele está justificando os atos por causa disso, porque o que aconteceu aquilo. Ele está interpretando os fatos. É a Bíblia interpretando assim mesmo. Esse é o caminho da interpretação bíblica.
É a Bíblia se interpretando. É a Bíblia dizendo o seu significado. É o Moisés que deu a lei, inspirado por Deus também, está dizendo o significado dela na prática do povo de Israel. E os autores do Novo Testamento vão fazer a mesma coisa, aplicando a mesma verdade para o povo do Novo Testamento. Não há outra autoridade a não ser a Bíblia interpretando a si mesmo. Irmãos, o Espírito Santo falando na Escritura. Novas revelações é o Espírito contra a Escritura. Tradições de homens é a igreja contra a Escritura. Quem sofre? A Escritura. De um lado ou de outro. A Bíblia passa a não ser mais suficiente. E é isso que nós devemos fugir. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Alguma dúvida, alguma pergunta, irmãos, sobre esse tópico? Paulo usa a expressão, eles guardassem a tradição deles, mas a tradição era o bojo doutrinário. Isso. Estabelecendo. Não era coisa que... Não era particular, era o que Paulo, particularmente, acho que é em Tessalonicenses que ele usa essa linguagem. E está ligado à questão do trabalho. Uma das coisas que ele diz, olha, eu trabalhei e não fui pesado a vocês. E tem gente aqui na igreja, ele está dizendo que está vivendo uma vida ociosa, não quer trabalhar. Não se associe com... Porque não foi esse o exemplo que eu deixei para você. E qual é a lógica de Paulo? É o padrão da revelação. É que ele vai falar em Efésios 4. Em Efésios 5, ser imitadores de Deus. Ele está dizendo, é assim que Deus nos instruiu. E isso então implica no modelo de vida. Veja, como é que eu trabalho? É com base na teologia. Como é que eu crio meus filhos? Com base na teologia. Como é que eu constituo uma família? Então, há uma tradição, há um bom costume fundamentado na Bíblia. E Paulo está dizendo, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou ensinando vocês é com base na Escritura. E essa é a tradição que vai ser boa para a igreja. Essa é a tradição que vai ser boa para a igreja. Agora, se não tem base na Escritura, certamente não deve ser, não deve ser outra. Deixa eu só encerrar lendo 2 textos com vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12, 23. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, 1, 24. Alguém lê para mim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12, 23. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, 1, 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12, 23. Alguém pode ler, por favor? E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. É interessante, você tem funções diferentes, está falando dos dons, funções diferentes na igreja, e honra e não tanta honra, mas todos eles têm função dentro do corpo de Cristo, claramente estabelecido. Mas nenhum deles aqui tem sobre si a condição de dizer, a não ser o cabeça que é Cristo, é que diz como o corpo deve se comportar. Todos os membros estão ligados ao cabeça e vão submeter à autoridade dele. Ninguém vai ter essa autoridade que só Cristo tem. A nossa autoridade como pastor, e aqui é importante, veja, que diferença é um papa para um pastor? Primeiro, o pastor ele é membro de um concílio. Nós temos conselhos de igreja, presbíteros na igreja. Não é apenas um indivíduo, é um conselho. Segunda coisa, eu não recebo inspiração divina. O meu trabalho é interpretar a Escritura. E como é interpretar a Escritura? Na pregação, é tentar mostrar como ela se explica. E aí aplicar a vida da igreja, dizer como nós devemos viver com base nisso. E isso mostrar a glória do Evangelho de Cristo. Então, isso não é inspiração. Não é a minha autoridade, ela é declarativa, ela não é por natureza. Se eu declarar o que Deus ordena, vocês devem obedecer. Mas se eu declarar o que eu penso, não o que Deus ordena, você não é obrigado a obedecer.
Eu não tenho essa autoridade sobre a igreja. A minha autoridade sobre a igreja, ela é declarativa. Se eu declarar o que Deus ordena na sua palavra, a igreja vai se submeter a ela. E se não submeter, é disciplinada, como a Bíblia manda. Não porque é palavra de uma, é porque é palavra de Deus. Você entende? O que não for, é opinião minha. Essa é a diferença. E outro texto que eu citei foi, segunda carta de Paulo aos Coríntios 1:24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Não somos o que, irmãos? Cooperadores. Não, no primeiro início do texto? Não somos... Não tenhamos domínio sobre a vossa fé. Nós somos cooperadores. Em nenhum lugar na Escritura você vai encontrar um indivíduo dizendo, eu tenho autoridade. É homens falando pelo Espírito de Deus. A interpretação é, a Bíblia é Deus, o Espírito falando pela Escritura. Separar os dois é tornar a Bíblia insuficiente. Seja pentecostalismo, seja o catolicismo romano. Seja qualquer um dos dois. Ok? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Depois, no próximo domingo, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos orar, dando graça ao Senhor. Te damos graça, Senhor, pelo privilégio de termos esse dia do Senhor para podermos cultuar o Teu nome e ainda refletirmos sobre os fundamentos da nossa fé, da doutrina. A importância, Senhor Deus, de entendermos o papel e a função da Tua palavra, a interpretação dela. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque nós somos incapazes e às vezes, Senhor Deus, queremos agir como dominadores do rebanho, não como padrão, não como exemplo, não ensinando, não instruindo. Ajuda-nos para que possamos também ensinar a igreja a função, o papel e a honra que a Tua palavra tem no meio da igreja, como que a Tua palavra é o nosso alimento e como ela nos conduz à verdade, como ela é a verdade, como nós podemos compreender a obra da redenção somente por meio dela. E nós pedimos ao Senhor também que nos ajude, concede-nos a graça de termos os nossos olhos desvendados a cada dia, para contemplarmos as glórias e as maravilhas da revelação bíblica, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.